Para muitos homens, a quarentena vem se revelando como um grande desafio. E se antes eles reclamavam da falta de tempo, eis que surge uma provocação para um novo aprendizado. É possível conviver harmoniosamente e em tempo integral com filhos e parceiros afetivos? Sobre os benefícios da disseminação dos grupos terapêuticos exclusivos para homens, o Sergipe Justiça conversou com o psicólogo João Sampaio. Acho que a quarentena trouxe inúmeros desafios para os homens, né? Há questões que são novas e há questões que já estavam ali, só que não se colocava luz sobre elas. Eu acredito que existem diferentes formas de significar o que é ser homem no Brasil de hoje. Essas formas são produzidas a partir de uma dimensão macroestrutural, e aí eu estou falando de um processo histórico, social e cultural, que possui características bem marcantes, como o patriarcado e o machismo, mas essas formas também são produzidas a partir de um outro processo, que é o processo de singularização, ou seja, o modo como cada indivíduo vai decodificar essas características sociais e culturais e organizá-las em sua vida. Muitos homens têm mais dificuldade em expressar seus sentimentos e em demonstrar inseguranças, porque em nosso referencial sociocultural, essas são características essencialmente femininas. Nós aprendemos isso na escola, na televisão, em casa, né? Recentemente eu vi um estudo em que apontava que crianças do sexo masculino recebem menos contato físico, menos carinho dos pais do que crianças do sexo feminino. Então, muitos homens sequer foram abraçados ou beijados pelos pais. Então, tudo isso contribui para que esses homens cheguem à idade adulta com muitas travas, né? A ideia de criar um grupo terapêutico de homens surgiu a partir de inquietações geradas em experiências profissionais anteriores que não foram diretamente ligadas ao trabalho com homens, mas à violência contra a mulher e direitos humanos. Um entendimento de que os homens carecem de um espaço de cuidado para eles, embora muitos homens passem por dificuldades semelhantes, a maioria deles não consegue compartilhar isso com outros homens, mesmo com amigos próximos ou familiares. Talvez mais interessante do que relacionar desafios aqui é pensar quais são ferramentas que a gente pode lançar a mão para dar conta deles, né? E aí me parece que uma ferramenta importante é tentar exercitar a tolerância, né? Reconhecer os seus próprios limites e os limites do outro, né? E entender que nesse momento talvez a gente não dê conta de tudo, né? Então o exercício da tolerância me parece algo fundamental para tentar estruturar um convívio harmonioso. Eu acredito que a disseminação de grupos terapêuticos, assim como outros formatos de grupos que trabalham com homens, a exemplo dos grupos reflexivos, mais voltados a homens que cometeram agressão contra mulheres, grupos de apoio mútuo, e a gente tem uma iniciativa muito bacana no Brasil, que é o Papo de Homem, que dá subsídios para que qualquer sujeito possa montar um grupo como este. Podem sim contribuir para fazer com que homens olhem e falem sobre os seus fantasmas. Só que este processo é um processo muito dolorido e muito sofrido para algumas pessoas, né? Encarar suas sombras não é fácil. E muitos precisam de algum apoio profissional para poder fazer isso. No próximo bloco, como proceder diante de uma obrigação contratual? Você sabe, Sergipe Justiça volta já.